Olá pessoal, eu queria falar com vocês agora sobre a tecnologia de plasma para o tratamento de resíduos sólidos. A gente sabe que no Brasil muitas empresas estão oferecendo esse tipo de serviço, então a nível de esclarecimento, para a gente entender um pouco mais sobre essa tecnologia, eu criei então esse vídeo, essa pequena apresentação sobre essa tecnologia para explanar mais, para esclarecer, para tirar um pouco das dúvidas sobre o que é e como funciona essa tecnologia de plasma. Em primeiro lugar, eu preciso avisar vocês que essas pesquisas que eu faço é baseada no material das próprias empresas. Eu pego as apresentações das empresas e analiso aquilo e estudo aquilo em cima daquele material e outros materiais que eu também tenho à disposição. Então, vamos lá. Para a gente falar de tecnologia de plasma, primeiro a gente tem que entender o que é plasma. Para muita gente não é claro. E para a gente entender o que é plasma, em muitas literaturas vocês vão encontrar plasma como definição, a definição de plasma como sendo o quarto estado físico da matéria. E antes da gente chegar no quarto estado físico da matéria, vamos ver os três primeiros, claro. Então, o primeiro estado físico da matéria é o sólido, depois vem o líquido e o gasoso. E qual a diferença entre um e outro? A diferença é a quantidade de energia que cada um desses aqui tem. Significa dizer que no sólido, se você tem 1 kg de gelo, 1 kg de, digamos, vamos pegar aqui água, como exemplo, água, aí está aqui desenhado a molécula, a estrutura molecular, aqui o oxigênio e os dois hidrogênios e as ligações aqui através das pontes de hidrogênio, que depois numa outra oportunidade a gente fala melhor sobre isso. Então a quantidade desse 1 kg de água na forma de sólido, ele está congelado, então ele tem uma certa quantidade de energia. Aqui vocês estão vendo essa energia, certo? Conteúdo energético, digamos assim. Se a gente aumenta essa quantidade de energia, as moléculas começam a se soltar uma da outra. Aqui elas estão em forma cristalizada, que a gente fala. Se você joga mais energia dentro do sistema, e eu vou falar agora do sistema como sendo esse 1 kg de gelo aqui, se eu adiciono mais energia a esse sistema, aí vocês estão vendo a seta aqui de energia, nível energético, conteúdo energético. Aí vai chegar um momento que essas moléculas vão começar a ficar mais soltas uma das outras. Aqui no estado líquido, por exemplo, a única coisa que segura essas moléculas é justamente essas ligações de hidrogênio. Quem tem mais contato com a química vai me entender melhor. Eu não queria aprofundar muito na questão da química aqui. Então aqui elas estão mais soltas, uma molécula da outra, estão mais soltas e apenas ligadas através das pontes de hidrogênio. Aí se a gente continua introduzindo energia a esse sistema, aí vai chegar um momento que ele vai atingir o estado gasoso, ou seja, as moléculas vão estar livres umas das outras, nada mais prende essas moléculas. E o que aconteceu molecularmente falando, significa que a energia que nós introduzimos serviu para quebrar essas pontes de hidrogênio aqui, e aí as moléculas de água se libertaram uma da outra, certo? No processo inverso, a mesma coisa. Se a gente tem um gás, no caso aqui, o vapor de água aqui, e a gente retira, a gente resfria esse gás, a gente diminui a quantidade de energia que esse sistema tem e automaticamente ele vai se adaptar dentro daquela pressão, digamos aqui a pressão atmosférica. Ele vai se adaptar a essa pressão e vai atingir o seu novo estado, no caso aqui o líquido, na diminuição. Se a gente tira mais ainda energia desse sistema, ele vai atingir o sólido. É isso que acontece na geladeira. Quando você coloca água no congelador, na verdade a geladeira é a máquina que está retirando energia daquela água e por isso a água vai se transformar em sólido. No caso do fogão, você coloca o líquido para cozinhar, a água para cozinhar, e adiciona energia térmica ali dentro, através da chama, e aí aquele sistema vai recebendo tanta energia que vai chegar um momento que ele começa a evaporar. Então essa é a explicação sobre os 3 primeiros estados físicos da matéria. O importante aqui, a outra coisa importante que você entenda é que nos processos tecnológicos para ganho de energia, a gente fica brincando na variação entre um estado físico da matéria e outro. Essa é a base, por exemplo, dos sistemas de termoelétrica. Elas têm o líquido e o gasoso. Fica todo o tempo variando entre o processo líquido e gasoso. Ou seja,
Eles têm um líquido e tem alguma coisa que serve para queimar. Normalmente é queima, né? A gente introduz então energia na água e essa energia vem de algum processo de queima. Nós temos aqui a introdução de energia, vocês estão vendo, número 1, vai daqui para lá. Introduzindo energia, eu vou mudar o sistema de líquido para gasoso. E como funciona? Através aqui desse ponto número 1, por exemplo, a queima de madeira, queima de lixo, combustíveis, vamos citar aqui gás natural e outros tipos. Também entra a questão do urânio, o urânio também libera energia para essa água. Ao liberar energia, a gente vai transformar essa água em gás, no caso, vapor de água. E lá na frente tem uma turbina que está acoplada ao sistema, e essa turbina então recebe esse gás, há um processo de transformação energética, e daí praticamente a turbina retira essa energia que foi acrescentada através dessa introdução aqui, retira do sistema e transforma em energia elétrica, certo? Nesse processo, a gente vai chamar aqui o número 2, que é o ganho energético. O ganho energético, digamos aqui, o ganho elétrico, de energia elétrica, através de uma turbina ou de um outro processo qualquer. Normalmente, quando a gente usa água nesse processo, que tecnicamente falando, a gente está falando aqui do ciclo de água e vapor, a gente tem as termoelétricas. Então nessas termoelétricas o normal é usar uma turbina para fazer essa parte aqui, esse ganho energético, certo? No ganho energético a gente vai retirar energia do sistema e transformá-lo numa energia que para a gente seja útil, no caso energia elétrica, certo? Esse aqui é o ponto número 2, entra bem aqui. Só que nesse processo o máximo que a gente pode conseguir tirar é a energia que nós introduzimos ao sistema. Ou seja, nós vamos lá, pegamos uma água que está a temperatura ambiente, digamos 25 graus Celsius, e daí introduzimos energia a esse sistema e transformamos isso em gás. O máximo que a gente pode conseguir é tirar a energia do sistema e voltar para aquele estado inicial, no caso aquele líquido, aquela água a 25 graus Celsius. Só que esse seria o processo ideal. Fisicamente falando, isso é praticamente impossível, porque existem perdas nesse processo, e é o número 3 aqui. Essas perdas, por exemplo, está envolvido com a questão do isolamento. Imagine que a gente está avaliando aí temperatura, e aí tem as tubulações, e essas tubulações vão passar o gás ali, o vapor de água, o líquido, e na hora que ele passa ali naquela tubulação, ele vai perdendo energia para o meio ambiente. Por isso que a gente sente que o cano está quente, aqueles tubos estão quentes, significa que ele está passando aquela energia para o meio ambiente. Então, naquele momento ali, existem perdas. Você pode tentar fazer um isolamento, mas nunca vai ser 100%. Ou seja, você sempre vai ter perda, não vai conseguir esse ganho energético. Um outro motivo também relacionado a essas perdas é a questão dos próprios processos físicos, por exemplo, no aumento da entropia. Essa entropia é uma variável da física e da química também, que é muito complexa para eu explicar aqui agora, mas entendam que existe um aumento de entropia, e esse aumento de entropia, ele praticamente rouba energia do sistema, fazendo com que essa perda aqui então seja maior. Resumindo, todo processo tecnológico para ganho de energia, você tem que introduzir energia no sistema, e vai ter algum aparato tecnológico que você vai retirar parte dessa energia que você introduziu no sistema e transformá-lo em uma energia útil para você, muitas vezes no caso a energia elétrica, e isso vai haver também perdas, né? Vai acontecer perdas nesse processo. Você nunca vai conseguir recuperar toda a energia que você introduziu no sistema como energia elétrica ou qualquer outra forma, tá? Esse é o resumo de como esses processos tecnológicos funcionam. Lembrando mais uma vez que aqui sistema, o sistema que eu estou falando aqui é, por exemplo, esse quilograma aqui de água. Então, vamos entender agora o que é plasma. No plasma também não vai fugir dessa definição, certo? Qualquer processo que a gente introduzir energia, a gente vai conseguir transformar a energia elétrica só uma parte dessa energia. Ou seja, o plasma se caracteriza, nós falamos aqui, deixa eu voltar um pouco, sobre a questão das distâncias moleculares, né? Aqui as moléculas estão soltas
aqui as moléculas de água, no caso estão soltas uma das outras, estamos no estado de gás. Para você transformar em plasma, o mais indicado é você chegar nesse estado aqui gasoso de alguma forma, ou seja, se você vai ter que introduzir energia no sistema de alguma forma, normalmente através da queima de alguma coisa, e daí você chega no estado gasoso e vai pegar então as moléculas daquele estado gasoso e transformar em plasma. Certo? Voltando para cá, e transformar em plasma significa o seguinte: aqui nós estamos no estado gasoso, temos aqui um átomo de hidrogênio e o seu elétron aqui na orbital aqui desse átomo. Transformar em plasma significa adicionar energia ao sistema de uma tal forma que esse elétron aqui se desprende do seu núcleo. E daí a gente tem um gás ionizado, né? Aí isso aqui está separado. Isso só acontece quando existe uma introdução muito grande de energia. Repito, muito grande. Algumas literaturas falam em temperaturas de 700 graus Celsius, mas essa temperatura não seria ainda capaz de separar o elétron do seu núcleo. É muito pequeno. Então teria que ser muito maior. Algumas outras literaturas falam em temperaturas de 10 milhões de graus Celsius, temperaturas próximas aí ao que existe no Sol. Aí a gente já começa a entender como sendo verdadeiro. A temperatura exata dessa transformação em plasma, infelizmente não achei uma literatura séria que pudesse usar como referência, certo? Então não vou falar aqui para vocês, mas precisa ser uma temperatura muito alta. Ou seja, para você conseguir alcançar essa temperatura muito alta, você precisa introduzir muita energia nesse sistema. E aí a gente vai para o lixo. Aqui nós estamos falando de uma coisa simples, um átomo de hidrogênio antes da molécula de água. Agora pensem comigo na composição química do lixo. Vocês estão vendo aqui vários tipos de materiais, e cada material desse é formado por vários tipos de elementos químicos: oxigênio, carbono, nitrogênio, enxofre e assim por diante, urânio. Vários tipos de elementos químicos estão presentes nesse lixo aí. Portanto, na hora que vocês fizerem a separação aqui, primeiro aqui no estado gasoso, vocês aqui vão ter várias moléculas várias moléculas diferentes uma da outra, de vários elementos químicos que vão estar separados em forma de gás. E vão transformar tudo isso em plasma. Essa é a teoria, né, do negócio. Ou seja, vocês vão precisar botar muita energia no sistema. Eu então peguei o processo técnico aqui de uma empresa chamada NRG, que eu particularmente não conheço, mas eu vou voltar aqui para vocês dessa página 23, vou botar na página 1, depois a gente volta. Essa empresa aqui que faz a divulgação do seu trabalho, parece que ela é americana, New Jersey, americana. Então eles aqui explicam sobre essa tecnologia de plasma, está datado de 3 de dezembro de 2010. Então ele está falando que como é legal, como é vantajoso e tal. Então vocês digitem esse nome aqui, ó, se vocês quiserem acessar esse material, digita esse nome, NRG-S-plasma presentation.pdf, vocês vão achar isso na internet, como eu achei também. Então aqui ele explica todo o processo deles, né, o que eles fazem, quem são as pessoas, os super-heróis aí de que descobriram a tal da tecnologia. Lembrando que essa tecnologia atualmente é usada para tratamento de resíduos perigosos. Então não é algo assim tão novo. Mesmo as pessoas dizendo que descobriram todo o processo, não tem algo tão novo não nessa tecnologia. Então aqui ele fala das vantagens, né, dos diagramas, o que isso pode significar, se for aplicado, como vai ser legal. É uma empresa que quer vender o produto dela. Claro, a gente vai entender que eles vão tentar vender da melhor forma. O que às vezes eu não concordo é a omissão de certos detalhes. Então chegamos aqui na parte interessante, que é sobre o fluxo do processo. Eles têm aqui, primeiro, aqui o processamento, certo, do lixo. Então eles colocam aqui nesse reator de plasma e o lixo entra aqui, então vai ser gaseificado e depois transformado em plasma. Ao ser transformado em plasma, lá na frente, aqui no segundo processo, na segunda parte,
eles fazem então aqui tem uma parte de filtros, né? Eles vão tirar determinados componentes químicos para que isso não seja prejudicial ao sistema deles, mas aqui vamos ao ganho energético. Eles vão então pegar esse plasma e eles têm o gás, zingás que eles falam aqui, né? E eles pegam esse gás, então fazem a compressão dele e depois jogam em uma turbina de gás. Como eu falei para vocês antes, essa turbina de gás faz um ganho de energia, está acoplado a um gerador que vai então gerar energia elétrica. O que sair daqui, esse gás que sai daqui, ainda está com uma temperatura muito alta. Eles jogam então num trocador de calor. E esse trocador de calor vai aquecer a água que vai ser jogada, então a água vai ser transformada em vapor e entra então numa segunda turbina, aqui uma turbina de vapor. E também está acoplada a um gerador, portanto vai produzir energia elétrica, ou vai transformar a energia, como vocês queiram. Certo? Então esse é o processo. Agora vamos analisar aqui o seguinte. Um reator de plasma, para manter a temperatura, ou aliás, para conseguir que a gente alcance a temperatura desejada, digamos 10 milhões de graus Celsius, ele tem que ser um material altamente resistente, um material que aguenta uma pressão também muito grande, portanto um material super caro. O processo de filtro também tem que ser muito caro. Imagine vocês filtrarem um gás que está a uma temperatura tão alta. Filtros normais não aguentam esse tipo de coisa. Você tem que ter um processo tecnológico aí de muito boa qualidade. E aí depois você vai comprimir esse gás, você tem aqui duas turbinas. Cada uma dessas turbinas também tem que ser bem específica para trabalhar aquelas condições de temperatura e pressão. Portanto, vocês estão vendo aqui um material que é muito complexo, que exige muita tecnologia, muita mão de obra qualificada, muitas pessoas para trabalharem nessa central. Portanto, o preço final dessa central, com certeza, é correspondente à complexidade da própria central. É muito caro. Com certeza é muito caro. E além do mais, quando eles falam que isso aqui ganha energia, aí eu preciso aqui contestar um pouco, porque você no máximo só pode ganhar a energia que você introduziu no sistema. Até atingir o estado de gaseificação, você tem que queimar alguma coisa, madeira, alguma coisa, e é isso que eles escondem no processo. Você precisa usar algum combustível, seja o próprio lixo, ou seja, alguma coisa, você vai queimar e ganhar energia, mas assim, tanta energia para gaseificar o lixo, para depois poder transformar em plasma, e depois você continua introduzindo, depois que gaseificou, você continua introduzindo energia para chegar ao estado de plasma, ou seja, aqui nessa parte, existe um consumo de energia muito grande, mas muito grande mesmo, para se chegar a esse estado. E com certeza, aqui nessa parte, quando eles recuperarem parte dessa energia e transformar em energia elétrica, jamais, fisicamente é impossível que essa quantidade de energia aqui seja maior do que a energia consumida. E muitos deles vendem essa ideia, isso que às vezes a gente tem que esclarecer. Você não pode dizer que você vai construir uma central e essa central vai produzir energia elétrica e você vai ganhar dinheiro com energia elétrica se você está gastando muito mais dinheiro ou desperdiçando material para a própria introdução dessa energia no sistema. Você só vai ganhar uma parte pequena dessa energia de volta. O que eu quero dizer é o seguinte, você poderia pegar essa mesma quantidade de energia, investir em um outro processo e poderia, quem sabe, de uma forma mais barata, conseguir gerar o mesmo tanto ou quem sabe até mais energia do que através do processo de plasma. Eu não tenho nada contra essa tecnologia de plasma, mas ela precisa ser esclarecida da maneira correta, certo? Esse processo, como vários outros processos, consomem mais energia do que produzem, certo? Então, pessoal, se vocês gostaram da apresentação, não esqueçam de clicar na postagem sobre a tecnologia de plasma que eu estou colocando aqui hoje, em junho de 2013. Tem aqui, esse vídeo vai ser ainda acrescentado, muito importante para que vocês divulguem essas informações que a gente está colocando aqui no portal Resíduos Sólidos. Repito, são outros professores também de outros países,
mas do Brasil também estão trabalhando nisso. Cliquem aqui nesse botãozinho aqui do Google, no botão mais um, e assim vocês ajudam a divulgação dessas informações pela internet. Quando você clica nesse botão, o Google encontra as palavras aqui desse texto de uma forma mais fácil e divulga de uma maneira mais eficiente, tá certo? Obrigadão, continue olhando aí o portal, que sempre nós estamos divulgando novidades bem interessantes no setor de resíduos sólidos.